Paz. Cadê a igreja animada de Jesus nessa noite aqui? Ô glória! Né? Não importam as circunstâncias, nós declaramos agora que nós louvaremos ao Senhor, né? A gente se sente mais empolgado em louvar, em cantar, quando a igreja está cheia, quando a igreja está naquele mover. Mas a palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome dele, ele estará. E nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor e ele está aqui. Então, glórias ao Senhor por isso, né? Pela vida de cada um de nós que conseguimos chegar aqui. Porque eu acredito que assim como na minha vida, na vida dos irmãos também não tem sido fácil, né? Para manter a constância, né? Como o pastor orou agora, né? Que nós precisamos manter a constância, que o Senhor nos ajude. Porque não é fácil. Começar a caminhada com Cristo pode até ser fácil, né? Porque quem que recusa um amor como o amor de Jesus? Mas se manter na caminhada que é o complicado, que é o difícil, que muitos param, muitos desistem. Isso entristece muito o nosso coração, né? Quando a gente vê que muitos irmãos param, já não são tão constantes como eram, já não são tão fervorosos como eram, e nossa oração é que isso não chega até nós, sempre vai chegar, né? Mas que a gente tenha força em Deus para suportar tudo isso, né? E os dias são maus e cada dia está se tornando mais difícil. Mas quanto mais difícil, melhor, né? Porque daí nós vamos crescendo mais em Cristo, o Senhor vai nos fortalecendo. Irmãos, vamos começar então. Eu ainda estou aqui na saga do propósito, né? Porque eu penso, para mim, esse ano a palavra é propósito. Entendermos, eu penso assim como eu, a Marli também, que está nesse propósito de estar trabalhando esse tema, como que Deus tem falado primeiro conosco, né? Porque nós precisamos todos os dias rever, pensar, por que eu faço isso? Para que eu faço? Por que eu me movo a fazer tal coisa? Né? Tudo tem que ter um propósito. A nossa vida ela é tão breve, como diz a palavra do Senhor, para a gente fazer as coisas sem propósito, sem intenção. Então eu penso que esse livro tem sido assim, bem esclarecedor, apesar que a gente já sabe, né, de muita coisa daqui, mas quando você foca em algo, é muito esclarecedor. Então hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a igreja. Porque esse livro ele aborda sobre propósito, é uma vida com propósitos, mas ele trabalha muito a questão da igreja, a questão da unidade, a questão disso aqui, né, de nós estarmos aqui. Então eu gostaria que os irmãos, já abrisse para mim, Efésios 4:3. Efésios 4:3 e o outro, Colossenses 3:14. Quem achou Efésios 4:3, pode ler. Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Na minha versão diz: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. E Colossenses 3:14, o que está escrito em Colossenses 3:14? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Na minha versão está um pouquinho também diferente, fala assim: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai Criador, o nosso Senhor. E nós nos colocamos agora diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor continue, ó Deus, a falar aos nossos corações. E sobretudo, ó Deus, que possamos ter força, ter constância, ó Deus, na vida, na caminhada com o Senhor. E que tenhamos, ó Deus, a sabedoria vinda do Senhor para cumprirmos a Tua palavra, para vivermos aquilo que o Senhor tem determinado a nós. Pai, o desafio não está em conhecer a Tua palavra, o desafio está em praticar a Tua palavra. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos ajudar. Nós dependemos de Ti, nós precisamos do Senhor, Pai, em nome de Jesus.
Abra as nossas mentes, abra os nossos corações e nos ajude, Pai, a cada dia a fazermos a Tua vontade, a cumprirmos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses dois textos, lá em um Efésios 4:3, o outro Colossenses 3:14, está falando aqui sobre unidade, né? De continuarmos unidos, de permanecermos unidos, né? Que é o desafio da igreja hoje, né? É andar em unidade. E o título desse estudo que eu estou trazendo hoje é Protegendo Sua Igreja, protegendo aqui a nossa igreja, né? Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente precisa entender que a função nossa, a função de cada um de nós temos a função de proteger a unidade da igreja. Então a gente precisa entender o que é unidade, né? O que a palavra de Deus fala sobre isso, e a gente precisa ter essa responsabilidade, esse compromisso. Eu vou proteger a unidade da igreja a qual eu faço parte, né? Então a unidade da igreja, ela é muito falada no Novo Testamento, ela é tão importante, né? O Novo Testamento dá mais importância à unidade da igreja, muito mais, trata-se mais de unidade do que de fato de céu e inferno, fala mais da unidade da igreja. Então Deus, ele deseja profundamente que a gente experimente a unidade e a harmonia de uns com os outros. Eu não sei quem aqui já ouviu falar, não sei se foi o pastor que trouxe uma informação uma vez sobre quantas vezes tem uns aos outros no Novo Testamento. Foi o Senhor que trouxe essa informação? Eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Então, quantas vezes aparece no Novo Testamento uns aos outros, né? Tem muito citado isso, né? Então isso dá uma ênfase à questão da unidade, né? Relacionado à igreja, ao corpo de Cristo. Então a unidade é a alma da comunhão, né? Então às vezes a gente está a união, né? O povo fala união faz a força, né? Mas na verdade, o que é a alma mesmo da comunhão é a unidade. Não adianta eu vou dizer, estou em comunhão com os irmãos, mas eu não ando em unidade, não penso da mesma forma, não estou caminhando no mesmo propósito. Então eu estou fora do que é realmente a comunhão, né? Então se a unidade for destruída, assim será removido o coração do corpo de Cristo, porque o que move é a unidade. Nós precisamos andar unidos. Então a unidade está naquilo que Deus deseja que a gente experimente, né? Nosso modelo supremo de unidade, quem é? É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então o próprio Deus, ele é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, o nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Todo pai não gosta, nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver os filhos brigando, né? A gente quer qualquer coisa na vida, menos ter que ficar vendo o filho brigando, porque todos os nossos filhos, a gente tem um amor, todos são filhos nossos, a gente ama, né? E não existe esse negócio, o filho preferido, né, Larson? O filho preferido, quem nasceu primeiro, é o filho preferido, ou quem nasceu por último. Tem muito isso de briga entre irmãos, né? Nas famílias, isso às vezes causa muita desarmonia na família. Mas os pais não querem ver os filhos brigando, porque os pais não querem ter que escolher entre um filho ou outro. Isso é muito ruim para o pai e para uma mãe, né? Então o desejo de todo pai e toda mãe é que haja harmonia entre os filhos, entre os irmãos. Da mesma forma, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele também quer que a gente viva em harmonia uns com os outros, né? Então, antes de Jesus ser preso ali no Getsemane, ele fez uma oração apaixonada. Eu gostaria que alguém abrisse ali. Vai ser, deixa eu só conferir. Lá em João 17, do 20 ao 23. Vamos abrir todos. João 17. João 17, do 20 ao 23, né? Jesus disse assim: minha oração não é apenas por eles. Antes tem o título assim, ó, Jesus ora por todos os crentes. Tenho aqui na minha Bíblia esse título.
oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente, e os amaste como igualmente me amaste. Então Jesus, ele fez aqui essa oração antes, né? Antes dele ir ali antes dele ser preso, ele fez essa oração a Deus, clamando pela nossa unidade, né? Para que nós fôssemos um, assim como ele era com o Pai. Então, era a nossa união que estava em primeiro lugar na mente de Jesus naquele momento, né? Porque Jesus teve aquele período que ele andou com os seus discípulos, ensinando o reino, trazendo as verdades do reino, caminhou com eles, deixou-lhes uma missão, que essa missão se estende até nós, né? De pregarmos o Evangelho, de falarmos de tudo aquilo que a gente tem ouvido, que a gente tem aprendido. Mas ele sabia que para que isso ocorresse, precisava da unidade, né? Não, como que ia se cumprir tudo isso se não tivesse a unidade? Então a preocupação de Jesus ali, naquela oração, era clamando por isso, pela unidade dos discípulos, pela nossa unidade. Então isso mostra a importância que Deus dá, a importância que Jesus deu ali para a unidade da igreja. Então, para Deus, nada no mundo é mais valioso do que a sua igreja. Nesse mundo, o que é mais valioso para Deus é a sua igreja. Então, Jesus, ele pagou um alto preço pela igreja e ele quer ela protegida, né? Especialmente pelas divisões, pelos causadores, né, de divisões, de conflitos, de discordâncias, que a gente sabe que existe muito, né? Na igreja, espalhado em todo mundo, há muito disso, e hoje muito mais. Hoje está acontecendo muito mais, né? Divisão, conflitos, discordâncias, tem muitas pessoas que não sabem, estão perdidas, né? Defendem certas coisas, estão confusas, né? Isso por conta de divisões que vão se levantando no meio da igreja, né? Então, se nós fazemos parte da família de Deus, é nossa responsabilidade proteger a unidade da igreja, da comunidade ao qual nós estamos participando. Existe igreja perfeita, irmã? Não existe igreja perfeita. Se tiver uma igreja perfeita, pode falar para que ela tem que ser arrebatada, porque vai se corromper aqui, né? Então, Jesus, ele nos encarregou, né, de fazer o possível para preservar a unidade da igreja. Que nós devemos proteger a comunhão, promover a harmonia na nossa igreja entre todos. A Bíblia diz: façam todo esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. Em Colossenses 3,14. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É fácil, irmãos, isso? Se fosse fácil, estava assim, faça todo o esforço. Se fosse uma coisa fácil, não tinha essa palavra esforço. Significa que é algo doloroso, algo que você tem que lutar por isso. Você tem que acreditar e você tem que fazer com esmero. Não pode ser de qualquer jeito, né? Então, se não fosse tão importante, não estaria isso lá em Colossenses 3,14 para a gente, né? Se não fosse importante para a igreja permanecer unida, não tinha. Faça todo o esforço, tem que ser algo individual, mas ao mesmo tempo coletivo. Todos têm que fazer um esforço, né, para manter a unidade. Então, como que a gente pode fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações, tá? Primeiro, concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Aí nós temos aqui Romanos 14:19. Os irmãos vão ter que me ajudar aí, né? Tem menos, então vão ter que multiplicar. Pegaram? Romanos 14:19. O que diz em Romanos 14:19? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Exatamente. Então, para que nós consigamos trabalhar, proteger a unidade,
o apóstolo Paulo ele nos recomenda que nós devemos nos concentrar nas coisas que contribuem para a harmonia e para o crescimento da nossa comunhão conjunta. Então nós, como fiéis aqui, como essa comunidade, nós compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor, né? Esse versículo está ali em Romanos 10, 12. Aqui tem várias referências, mas eu acho que deve ser. Então, são fatores muito importantes que nós devemos pensar, né? E que as diferenças, esses fatores aqui que nós compartilhamos, um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo, um amor, são mais importantes do que as diferenças. Se a gente for compartilhar aqui, a gente for enumerar as diferenças, isso aqui é muito mais importante do que as nossas diferenças. Nós temos diferenças? Temos. Pessoas, gerações diferentes, né? Porque tem idade diferentes. Criações diferentes, porque viemos de famílias diferentes, né? Cada um tem a sua experiência de conversão, cada um tem a sua experiência com Deus. Então nós temos muitas diferenças, mas isso aqui que foi falado tem que ter mais importância para nós do que as nossas diferenças. A gente não pode ficar enumerando as nossas diferenças, mas nos concentrar nisso aqui. Então, foi Deus quem escolheu. Nós somos diferentes porque Deus escolheu isso, né? A gente tem aprendido, né, Mário, que nós não somos um acidente, que nós nascemos com um propósito. Deus tem um propósito na família que nós nascemos. A gente sabe que a gente não escolhe a família a qual a gente nasce, né? Simplesmente a gente nasce e aí a gente tem uma formação ali, nós temos ensinamentos, muitas vezes ensinamentos que são contrários à palavra de Deus, né? Mas quando nós conhecemos a Jesus, Ele começa a trabalhar em nossas vidas e começa a moldar o nosso caráter, né? Mas cada um vem de formações diferentes, de famílias diferentes, né? De preferências diferentes, de raças diferentes. Só que nós devemos apreciar essas diferenças, né? Não simplesmente tolerá-las, mas apreciar. Que lindo é a igreja do Senhor, né? Mesmo, olha só como que Deus é perfeito, né? Só Deus poderia fazer isso. Só Jesus. Nós estamos reunidos aqui hoje em nome dele, então só ele pode fazer isso, né? Glória a Deus por isso, porque ninguém mais poderia alcançar isso, né? De unir pessoas tão diferentes em torno do seu nome, né? Então isso nós devemos glorificar Deus pelas nossas diferenças, né? Porque graças a Ele que nós estamos aqui. Então, Deus deseja unidade, não uniformidade, né? Não criar uma forma apenas de unidade, ter uma aparência de unidade, não, mas a unidade mesmo. E sempre a gente, quando fala de unidade, a gente lembra do purê de batatas, né? Quando é uma união, pega as batatas, junta aquelas batatas, nós temos uma união de batatas. Mas quando a gente quer falar de unidade, a gente pega essas batatas, descasca essas batatas, amassa essas batatas e vira um purê. É uma união, uma unidade, né? A gente não consegue diferenciar ali qual é a batata. Nós olhamos e vimos ali apenas um purê de batatas. Isso é unidade. E é isso que o Senhor faz conosco quando nós estamos aqui. Ele nos junta, nos descasca, né? Porque a gente se revela um ao outro. Cada um começa a conhecer um ao outro, né? E isso não é motivo de eu falar assim, então quer dizer que a Marlene é desse jeito? Não quero não, né? Pelo contrário, nós começamos a aceitar um ao outro, né? E entender que essa pessoa ela faz parte do corpo de Cristo, né? Então, não apenas tolerar a diferença, mas apreciar. Que bom ter você, né? Comigo aqui nesse corpo. Que bênção. Um dia quando a gente estiver lá na glória, né? Não sei como que vai ser, aí tem as imagens, vamos lembrar? Não vamos lembrar? Como que é? Mas pelo menos a gente, quando você vê que a gente caminhou juntos, né? A gente sofreu juntos, a gente sorriu juntos. Isso é a unidade, né? Da igreja. Então, contudo, para o bem da unidade, nós não devemos permitir que essas diferenças nos separem. Né? Quantos têm usado aí as diferenças para separar, para fazer acepção de pessoas? E o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, né? Então nós temos que usar as nossas diferenças
para crescer, para crescimento, né? A gente tem que se manter concentrado naquilo que mais importa, que é a igreja. Aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou, né? Cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós, para a sua igreja. Então, os conflitos, eles aparecem na igreja? Eles existem? Existem conflitos na igreja? Existem. Então, geralmente, quando aparece um conflito, é um sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes. Né? Toda vez que surge um conflito, ainda mais quem lida com criança sabe, né? Que às vezes a gente perde um tempão resolvendo conflito de criança. Aí, eu na escola, eu falo que eu me sinto a juíza Débora, né? Débora, a juíza. Porque é cada caso que chega para eu resolver, que eu falo, meu Deus, é sério isso? Entende? Então, na igreja, eu acredito que chegam muitos conflitos assim para o pastor, né? Que o pastor deve falar, Senhor, né? Em tudo dá graças, né? Porque os conflitos, quando eles surgem, é porque alguma coisa foi desviada do propósito. Alguém não está no propósito ali da unidade, né? Porque daí eles surgem e são questões menos importantes, porque são os assuntos chamados controvertidos, né? Então, quando nós nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece, que é o que tem acontecido no meio da igreja hoje. Não aqui, a igreja, né? Quantas divisões não têm sido estabelecidas no meio da igreja? Por conta de interpretações. Porque um interpreta de um jeito, a gente até observa com relação à música, né? Quantas polêmicas se levantam por conta de uma letra de uma música. E daí um interpreta de um jeito, o outro interpreta. Então imagine isso na igreja. Eu não gosto dessa música porque você está criando um conflito por uma coisa menos importante. Qual que deve ser o foco da música ou da adoração? É para Deus, né? Então, quando a gente fica dando preferência para coisas secundárias, a gente acaba esquecendo do mais importante, né? Então, às vezes surgem os conflitos e a gente tem que pensar, nossa, será que isso aqui é realmente importante para eu começar esse conflito? O que é mais importante? É isso aqui ou a vida do meu irmão? Se a gente começar a fazer isso, a gente vai dar muitas rés, né? Voltar e falar, acho que não vale a pena, sabe? Então, a gente com o tempo vem a maturidade, a gente vai aprendendo, né? Que tem coisas que não vale a pena você... Tem aquilo que é princípio, sim. Agora, coisas que são secundárias, não, né? Então, nós temos que nos concentrar em amar uns aos outros, em cumprir os propósitos de Deus. A igreja de modo geral, né? A igreja, ela tem apanhado muito aí fora do mundo. O mundo tem batido muito na igreja porque eles julgam a igreja que a igreja não tem amado da forma que eles acham que é ser amado, né? Mas eu penso que a igreja, ela continua de pé porque a palavra do Senhor diz, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja, ela se mantém de pé porque é propósito de Deus. E Deus ama a igreja. E o Senhor vai continuar fortalecendo a sua igreja, para que a igreja se mantenha de pé e ela cumpra o propósito, que é invadir o inferno mesmo e tirar pessoas que estão indo para lá, né? Então, quando a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a gente vê uma igreja que avança. Não é uma igreja retraída ou uma igreja acovardada, é uma igreja que vai, né? É uma igreja que ela não se perdeu no propósito, ela sabe para o qual ela existe, qual é o propósito dela existir, e ela vai marchando e vai resgatando aqueles através da palavra do Senhor, vai cumprindo o propósito, né? Então as portas do inferno não prevalecerão, não conseguirão ficar de pé as portas do inferno com a igreja do Senhor, a igreja que se levanta, né? Então isso é o que? A unidade. Então a igreja, ela precisa focar nisso, da unidade, entender que isso é muito importante e que se ela se desviar disso, ela vai deixar de cumprir o propósito que o Senhor tem para ela. Então, outra questão, né, que a gente tem que pensar para cumprir isso: seja realista em suas expectativas. Então, agora que você descobriu que Deus quer
que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Irmãos, cada igreja, quando a gente fala da igreja, a gente fala da igreja de Jesus. Não importa se ela está aqui nesse bairro, se ela está no centro, se uma parte está em outro país, não importa, é a igreja de Jesus. Mas tem a comunidade local, né? E às vezes a gente acaba comparando, né, a nossa comunidade local com a comunidade de outro lugar. Então a gente precisa ser realista em nossas expectativas. Cada comunidade local tem as suas peculiaridades, né? E a gente não pode ficar comparando um aprisco com o outro, porque daí já está fora, já está trabalhando contra a unidade da igreja de Jesus de um modo geral. Então Deus, ele tem um propósito estabelecido para cada lugar. Então aqui nessa igreja, aqui neste local, exatamente aqui neste local, não estou falando nem no bairro, né? O bairro é mais para dentro aí, né? Mas neste local o Senhor tem algo estabelecido para esse local, da forma que Ele tem instruído o anjo dele, o servo dele aqui, né? Então, tem coisas que a gente vai ficar, se não entender, não sei, mas é algo que é especial para esse lugar, que às vezes, talvez lá no centro da cidade não funcionaria, porque lá é outra realidade. Deus conhece cada lugar e Ele sabe a necessidade de cada lugar, né? Então, nós precisamos entender que a gente não pode ficar comparando um lugar com o outro, porque tem gente que vive pulando de igreja em igreja, buscando satisfazer o seu ego, as suas vontades. Não entendeu o que é ser igreja, o propósito de ser igreja. Não é isso. Porque ser igreja não é você fazer a sua vontade, mas é fazer a vontade do Senhor. Entender para o que Deus te chamou e trabalhar no corpo de Cristo, para que a igreja venha crescer. Então nós temos que estar tão apaixonados pela igreja, apesar das imperfeições que ela tem, porque a igreja ela tem imperfeições, né? Então, quando a gente fala, a gente quer um ideal de igreja, quantos aqui já ouviram assim: nossa, mas fulano não sai da igreja, ou sei lá, olhando pessoas que vão na igreja, falam assim, na igreja acontece isso, acontece tais coisas, mas isso não pode, porque é a igreja. Gente, aqui é como se fosse um hospital. No hospital não vai gente, só vai gente doente, né? Vai acompanhante, tá bom? Mas o normal é que, ok, né? Vai pessoa que está doente. Então, se você chegar no hospital e falar assim, eu não entendi por que esses doentes estão aqui. É o lugar ali, né? A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, que estão buscando se aperfeiçoar, melhorar, entender o propósito de Deus e cumprir. Pessoas que estão se arrependendo dos seus maus caminhos, estão buscando ali, né, arrumar esse caminho. Então, vai acontecer, né? E as pessoas às vezes elas criticam, né? Porque, mas isso dentro da igreja, perseguição dentro da igreja, ou se tem, né? Claro que tem. Claro que tem perseguição dentro da igreja, claro que tem hipocrisia, tem. Porque aqui, as pessoas estão vindo aqui porque elas não são perfeitas. Porque se elas fossem, elas não estariam mais aqui. Eu não estaria mais aqui se eu fosse perfeita, né? Então, a gente precisa parar com esse ideal, né? Muitas pessoas aí no mundo não querem ir à igreja, não querem fazer parte do corpo por causa disso, porque ficam julgando a conduta de uns e outros, né? Lógico, tem a questão do bom testemunho, que seria história para outra, né? Mas até você começar a testemunhar, você viver uma vida reta, você tem um processo, tem um caminho. Primeiro você é resgatado e depois você vai ser santificado, né? Então é um processo. Outras pessoas na igreja vão te decepcionar, a gente tem que estar preparado para ser decepcionado, a gente tem que estar preparado para ser desiludido. Só que a gente não pode usar isso como desculpa para não ter comunhão, né? Para não querer pertencer a essa família. Porque quando você é maltratado no seu trabalho, você não vira as costas e sai de lá. Ou sai. E ninguém nunca foi maltratado no trabalho? Ninguém nunca foi ofendido no trabalho? Ninguém nunca foi desmerecido no trabalho?
A gente, o tempo inteiro, a gente tem que mostrar uma produtividade no nosso trabalho, né? E se a gente fizer algo contrário àquilo que lhe é pedido, a gente vai ser cobrado. E quando a gente é cobrado, a gente vai embora, a gente larga a mão do trabalho e os boletos em casa depois. Como que faz? Entende? E por que na igreja, às vezes, acontece, tem algum probleminha, alguma desilusão, alguma decepção, o que as pessoas fazem? Vou mudar de igreja, e já deu para mim. Né? E aí? É desse jeito que funciona, então? Né? Então a gente precisa pensar nisso. No que Deus nos orienta? Lá, vamos ver o que Ele nos orienta que nós devemos fazer. Deixa eu só pegar a referência aqui. Eu tenho um versículo, mas eu vou ver a referência para os irmãos conferirem. Efésios 4:2. O que diz lá em Efésios 4:2? Para mim, diz assim, ó. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros por causa do amor que há entre vocês, que há em vocês. Né? Então, aqui está falando que a gente precisa ser paciente. Às vezes você está na sua caminhada cristã, você está num estágio, você está num passo, né? Num processo. E o outro, ele está ali atrás de você, de repente 5 passos de você ali no processo da caminhada. E a Bíblia fala que nós temos que ser pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas. A gente não pode ser igual aquele senhor que teve a sua dívida perdoada, né? Uma dívida impagável, e ele teve a sua dívida perdoada, e aí quando veio aquele conservo dele, o que ele fez? Não perdoou uma dívida mísera, uma coisa insignificante. A gente não pode ser assim. Porque o Senhor, Ele nos perdoou de uma dívida que a gente não teria condições de pagar. E às vezes, quando a gente falha, um irmão falha com a gente quer ser aquele como servo lá, aquele lá, não quer perdoar. Né? Ou se acha no direito de julgar, de não sei porquê. Né? Então isso acontece muito. A Bíblia fala que a gente tem que fazer concessões às faltas uns dos outros. Por causa de quê? Do amor que há em vocês. Então as pessoas, elas ficam desiludidas com a igreja por muitas razões compreensíveis, né? A lista pode ser longa, conflitos, mágoas, né? Quantos não estão magoados aí com a igreja? Quantos não estão frustrados ou pela hipocrisia, né? O que é hipocrisia? A pessoa falar uma coisa e fazer outra, né? Então muitos olham para a igreja e veem que tem hipocrisia, negligência, mesquinharias, ou seja, uma lista, se a gente for enumerar, né? Só que em vez de ficarmos abalados e surpresos com tudo isso, porque primeiro, isso tudo vem na natureza caída do homem, então a gente vai esperar o quê, gente? O que a gente vai esperar do ser humano? Tem como esperar alguma coisa boa do ser humano? Não tem. Natureza pecaminosa? Não tem como. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas que fala assim: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo que você vê de mal sou eu mesmo, né? Então quando alguém vê algo bom em você, não é, nossa, como que fulano é assim? Não é fulano, é Deus na vida de fulano. Agora eu vou falar assim: nossa, como que a Aurinete é egoísta, não sei o que, é ela mesmo, entendeu? É porque ali faltou a luz de Cristo naquela parte ali, né? Então, por sermos pecadores, nós magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente, às vezes sem querer. Só que em vez de deixar a igreja, nós precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A gente sempre tem que trabalhar pela reconciliação, não a evasão, a saída da igreja, né? Isso não vai resolver. E outra coisa, eu aprendi algo por experiência, que quando você tem algo que Deus quer trabalhar na sua vida, não importa onde você for, aquele negócio, enquanto não for resolvido, vai te acompanhar. Então, se você tem um problema de relacionamento com pessoas, você vai chegar numa igreja, no início pode ser mil maravilhas, incrível, aí depois começa a aparecer os defeitos de todo mundo, né? Daí, se você tiver um conflito, você não resolver aquele conflito, você pode até sair dali para fugir daquele conflito, mas quando chegar em outro lugar, você vai ter o mesmo conflito, com pessoas diferentes, né? Então a gente precisa aprender a romper esse ciclo, porque é um ciclo.
Isso em tudo na nossa vida. Se você tem um problema e você foge daquele problema, não resolve aquele problema, vai colocando embaixo do tapete, vai chegar uma hora que ele vai crescer tanto que não tem como você mais fugir dele, você escapar, você tem que resolver. E relacionamentos, especialmente em igreja, a gente precisa resolver. Né? Eu vou sair daqui, pastor, porque eu não entendi, né, quando é algo que você sente de Deus. Eu fui da igreja do Rio de Janeiro durante 11 anos. Passei por muitas situações lá, muita troca de pastores, muita coisa, muito, enfim, que não convém falar, que, né, é muita história. E todo mundo saía daquela igreja, todo mundo, e só eu e o Ricardo, a gente viu várias gerações de pessoas passando naquela igreja. Aí a gente encontrava às vezes uns que já tinham saído há anos, falavam, vocês ainda estão lá? Meu Deus, fulano já saiu, ciclano já saiu, não sei o que, não sei o que. E a gente falava, irmão, a gente não saiu porque Deus não mandou. Deus não mandou. Entende? Aí quando eu senti claramente, toda vez que eu penso nisso, eu lembro de como foi a história. Não aconteceu nada, não tive nenhum conflito para dizer assim, eu saí por causa disso. Não. Simplesmente, eu só ouvi Deus, como se Deus falasse assim, o que você está fazendo aí? Aí eu, oi? Como é que é? Foi aquilo ali para mim, foi muito nítido eu ouvir isso, entende? Não tinha nada, ninguém mais perguntou nada, não encontrei mais ninguém, não, foi assim, do nada, foi algo no estalar. Eu falei, eu entendi, então, beleza, né? E aí a gente sentiu que era realmente a hora de sair, porque não estávamos mais produzindo o que precisava produzir ali. Porque tem um tempo, né, de produção ali, um tempo que a gente vai plantar, às vezes a gente planta no lugar, não para a gente colher, para outras pessoas, né? E para nós o tempo de semear ali já tinha dado. E a gente sentiu, a gente saiu em paz, né? E o importante é isso, é você cumprir o que tiver que cumprir, mas em paz, sem problemas, né? Para não ter que voltar depois lá e falar, me perdoa, né? Não foi isso não, entende? Então nós precisamos, quando a gente se reconcilia, quando a gente renuncia, né? A gente está tornando o nosso caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Então quando você vence um conflito com alguém, aquele relacionamento se torna mais forte, né? O que a Bíblia diz? Que quando você tiver algo contra teu irmão, para você procurar o teu irmão, se ele te ouvir, o que a Bíblia fala? Você ganhaste teu irmão. Então, quer dizer, para o teu irmão te ouvir, você investiu um tempo nele. Você valorizou a pessoa, você valorizou a comunhão, o relacionamento com aquela pessoa, né? E aí, se ele te ouvir, você ganhou ele. Agora, se ele não ouvir, aí é outra história, né? Aí vai para outro estágio. Sabia que tem pessoas que se divorciam da igreja? Então, divorciar-se da igreja, o primeiro sinal de decepção ou desilusão, indica imaturidade. Então, quando a pessoa sai, não quero mais saber. Acabou o casamento, né? Não quero mais. É imaturidade. Aí você vai, para você se tornar maduro, para o seu caráter ser moldado, você vai ter que passar por uma situação parecida no outro lugar que você for. Deus queira que você ainda vá para outra igreja, né? Porque se desistir de vez, aí vai sofrer mais, né? Aí vai ser pela dor mesmo lá fora. Então Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, a gente já sabe que não é igreja perfeita, para onde você possa escapar. Então qualquer igreja que você for lá vai ser imperfeita e você vai ter que, né, sofrer também lá. Vai se decepcionar do mesmo jeito. Além do mais, a gente já sabe que toda igreja tem fraquezas e problemas e logo a pessoa vai ser desapontada novamente. Tem um Groucho Marx, ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazer você, essa mesma perfeição irá impedir-o de pertencer a ela, porque você não é perfeito. Eu achei isso incrível, né? Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazer você, essa perfeição dessa igreja vai ser o que vai te impedir de pertencer a ela, porque você vai ser o problema lá. Então, de qualquer jeito, né? Não vai ser fácil. Um homem aqui, um ministro alemão, que eu não sei pronunciar o nome dele, Dietrich Bonhoeffer,
Ele foi martirizado por resistir aos nazistas e ele escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, vida em comunhão. Ele sugere nesse livro que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Eu acho isso incrível, gente, porque eu aprendi algo. Na minha vida, em tudo, eu sempre estou preparada para a frustração. Eu sempre estou preparada para o pior, sabe? Para o pior. Porque quando você vai com essa mente de estar preparado para o pior, o que vier de bom é lucro, sabe? Porque quando você cria muita expectativa, você vai num emprego novo, você cria uma expectativa, essa empresa... Eu vi um vídeo muito engraçado esses dias da pessoa no primeiro dia, uma professora, né? Primeiro dia na escola, ela gravou um vídeo, gente, essa escola é maravilhosa, os professores são maravilhosos, companheiros legais, não sei o que, tá? Passou acho que um mês depois, ela, eu não aguento mais esse lugar, eu quero ir embora, bando de falso, não sei o que, né? E aí, quando você entra num lugar, seja numa empresa, seja numa igreja, seja no que for, iludido, achando assim, nossa, eu achei o meu lugar, é aqui, né? Aqui é o lugar perfeito. Senta e chora depois, porque vai vir a decepção, vai vir a desilusão. E o que você faz quando você é desiludido? O que você faz quando você é frustrado? Qual é essa reação? Ó, o microfone está trabalhando contra aqui. O que você faz? Como que você reage quando você é frustrado? Quando você ouve um não? Né? Porque na igreja a gente vai ouvir muitos nãos, não é, pastor? Muitos nãos. Porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor, né? Então não é do nosso jeito, tá? Toda igreja, eu gostei dessa sugestão aqui, pastor. Se eu quiser pegar essa sugestão, é legal. Toda igreja deveria ter uma placa na entrada assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Já pensou em colocar uma placa ali, ó? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque se a pessoa perfeita entrar aqui, ela vai ficar imperfeita rapidinho, né? A gente dá assim: este é um lugar somente para os que admitem que são pecadores, carecem da graça e desejam crescer. Então a igreja é um lugar para pessoas que elas entendem que elas são pecadoras e que elas precisam da graça. Se não for pela graça, elas não vão alcançar. Porque não é por mérito, é pela graça, né? Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil a gente criticar, né? Eu tenho começado a trabalhar muito em mim. Porque eu também sou uma pessoa, lembra do ruim, do lado ruim, sou eu mesma? Então, o meu lado humano sempre foi aquele lado de sempre reclamar. Primeira coisa que vem, tem que fazer tal coisa, né? Somente na escola. Tem que fazer o mural, não sei do que. Sempre vem a reclamação primeiro. Porque é mais fácil. Ai, como reclamar é fácil, né, gente? Porque reclamar você não tem que fazer nada. É só abrir a boca e falar, blá, né? É fácil. Agora, é difícil é o quê? É você receber algo e falar: o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? O que eu posso fazer? Ah, legal, vamos fazer um mutirão, beleza, o que eu posso fazer? Né? Mas é você sair do seu comodismo, né? Entendeu? Então tudo que vem para o ser humano é mais fácil reclamar. Porque o reclamar, ele gasta menos energia. Só que ele produz nada. E o ruim da reclamação, sabe o que é? É que você reclama e aí você contamina outros. Às vezes tem até gente que estava meio animadinho, aí você reclama, a pessoa, pronto, minou, desanimou a pessoa. Então isso é um vício, irmãos, que a gente tem que cortar a reclamação. Começa primeiro da sua vida, assim como eu tenho que começar da minha. Olha, esses dias eu tive uma experiência que eu fui dormir, era umas 2 da manhã, fazendo um planejamento. Ai, que bênção, glória a Deus que eu tenho um planejamento para fazer, porque eu tenho um trabalho, glória a Deus. Ai,
que dormir, né? E eu falei assim, Deus, eu não vou reclamar. Amanhã eu poderia dormir, eu conversando com Deus, né? Quando o meu despertador tocar amanhã, me lembra para eu não dizer, mas já? Senhor, eu creio que eu não vou estar cansada, eu não vou estar quebrada amanhã. Era um domingo para uma segunda-feira. Ai, segunda-feira é o dia que todo mundo ama, né? Todo trabalhador brasileiro ama a segunda-feira. E aí eu fiz esse propósito. Eu sei que humanamente é para eu estar quebrada amanhã cedo, mas eu não vou estar, porque eu não vou reclamar. Vou dormir essas 3 horinhas que eu tenho aí. Não vou acordar igual um panda amanhã. Glória a Deus. Fui dormir. Irmãos, vocês sabem que quem é crente não acredita em coincidência, não acredita em sorte, né? Porque nós vivemos pela fé, né? Não vou falar por Deus, irmãos, porque também a gente não pode jurar, né? Porque os irmãos vivem pela fé, os irmãos vão entender. Eu fiz esse propósito. No dia seguinte, eu acordei, o despertador acordou e não parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Porque às vezes tem dia que eu durmo, que eu acordo, no outro dia eu falo, mas já não deu nem tempo de... Oi? E nesse dia eu fiz esse propósito que eu queria, foi um teste. E eu falei, olha como que muda as coisas. Irmão, se você acordar de manhã com seus... E aí depois daquele dia eu comecei a fazer isso todo dia. Porque a pior coisa é você acordar no outro dia quebrado, né? Falar, ai, sério, que eu tenho que ir, né? Mas quando você começa a mudar a forma que você vê as coisas mudam, sabe? E aí agora, né, espero que continue. Quando eu acordo, eu olho assim, eu já levanto, já sento, já vou orar. Glória a Deus por esse dia, Senhor. Muito obrigada, porque eu orava todo dia, mas eu orava já cansada, né? Ai, tá bom, vamos lá. Então, quando você para de reclamar, as coisas começam a melhorar. E na igreja também é assim, né? Quando a gente reclama de tudo, as coisas não fluem. Aí, às vezes, quem está trabalhando sente um cansaço maior, uma opressão, um cansaço. Por quê? Porque tem gente contrário, trabalhando contrário. Tem gente que, às vezes, não reclama na frente do pastor, mas reclama atrás. Entende? Aí o pastor não sabe nem quem é. E é pior, porque quando você sabe quem é o reclamador, você pode ir lá e corrigir, né? Agora quando você não sabe. Entende? Então a gente, como igreja, a gente tem que parar de criticar e incentivar. Eu vou falar uma coisa assim que eu sugiro, né? Na igreja, em geral. Às vezes quando você marca uma coisa, né? Um exemplo, culto das mulheres. A gente tem até que orientar, porque às vezes tudo é a orientação, né? Aí, quando você coloca lá o convite, uma começa a falar, eu não vou, porque eu tenho que fazer tal coisa. Isso, para mim, é um motivo para desanimar os outros. Então, eu penso, não vai, ou fala no particular, com a sua líder, né? Ou fica aqui, vai orar. Porque quando você fala, às vezes tem irmãozinho que tá assim, ó. Tem gente que fica procurando um compromisso, né? Às vezes. A pessoa fala, será que eu vou? Não vou. Ah, se fulano não for, eu vou. Estou falando no culto das mulheres, mas pode ser outra coisa, né? Aí a pessoa fala, ai gente, eu não vou, porque eu vou estar com visita na minha casa, vou não sei o quê. O outro que estava sabia se ia ou não, vai falar, fulano não vai, então também não vou. Será que isso acontece? Então eu sugiro, como líderes, né, que estamos mais aqui líderes, para a gente não vai nem falar nada. Deixa a pessoa achar que vai te encontrar lá. Porque é melhor do que você falar que não vai, e daí começa todo aquele mundo a falar. É igual em sala de aula, quando um pede para ir no banheiro, todo mundo quer ir daqui a pouco. Né? É o efeito manada, um vai puxando o outro. Né? Então a gente tem que sempre procurar incentivar. Sempre que julgam, aí tem a questão do julgamento, né? Nós não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Porque você critica as ações do seu irmão? Por que tenta fazê-lo parecer pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Sempre que eu julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente.
perco minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e minha insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. Às vezes, sem perceber, a gente critica, né? E eu até estava conversando com a Marga esse tempo, a gente estava numa aula da MCM, e a gente falou de um assunto, aí entrou um assunto, mas como se fosse uma crítica disfarçada a alguém, né? A gente tem que cortar na hora e voltar o foco. Eu até conversei com a Marga, a gente tem que voltar o foco para a aula, porque às vezes a pessoa às vezes não fez com intenção, mas aí o outro a gente já está interpretando de um outro jeito, né? Então, quando eu julgo uma pessoa pela falha dela, 4 coisas estão acontecendo. Primeiro, estou perdendo minha comunhão com Deus. Segundo, estou expondo meu orgulho. Terceiro, estou também me colocando numa situação de ser julgada por Deus. E eu prejudico a comunhão da igreja. Porque se uma pessoa vê um outro julgando, a pessoa vai falar assim, um novo crente, uma pessoa que está meio assim, e aí? Vai falar, nossa, é um incentivo, né? Ou a pessoa vai falar, não quero ficar aqui, né? Ou a pessoa fazer a mesma coisa também, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Satanás, ele é chamado acusador dos nossos irmãos, né? Porque culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. Quem é que faz isso? Quem é o acusador? É o diabo. E às vezes a gente está fazendo o papel dele, que é ficar acusando uns aos outros. Acusar o outro vai resolver o problema? Você falar para o irmão que o que o outro está fazendo vai resolver o problema? Não. Pelo contrário, vai criar outro problema. Outra coisa, para a gente não prejudicar e trabalhar a unidade da igreja, recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Eu acho que isso aqui é o mal da igreja, é o câncer de qualquer igreja, de qualquer unidade, é a tal da fofoca. O que é fofocar? É transmitir informações que você nem é parte do problema, nem da solução. Olha isso. Fofocar é você transmitir uma informação que você não é parte dela, do problema e nem da solução. Não vai acrescentar em nada, pelo contrário, né? Então, você sabe que espalhar fofocas é errado. Se quiser proteger sua igreja, você não deve nem dar ouvidos a ela. Então, quando você, falando de drogas, quando uma pessoa ela é pega com drogas, tanto a pessoa que vai pregar quanto o receptor, os dois estão diante da lei, né? De uma lei que funcione, os dois estão implicados, né? É o que manda o remetente e o destinatário, né? A mesma coisa, quando a gente dá ouvidos à fofoca, eu não estou fofocando, mas eu estou dando ouvidos. Você está sendo o receptor daquilo. Então a pessoa ela se sente confortável, ela sabe que com você ela vai se sentir confortável de falar mal do outro. Agora, você quer ouvir? Desde que você faça o trabalho que deve ser feito. Qual que é o trabalho? Instruir. Porque aí entra uma questão que muitos têm se perdido, o de não se posicionar. Tem gente que às vezes por não criar uma coisa, sei lá, uma situação com algum irmão, ela prefere só ouvir, porque ela não quer se indispor com aquele irmão que está falando. Ela está sendo covarde, porque ela tem aquela oportunidade ali para admoestar aquela pessoa que está fazendo fofoca. E às vezes ela só concorda, ou não concorda, ela fica quieta. Está perdendo uma grande oportunidade de falar que a fofoca não é de Deus, que o que ela está fazendo, ela está causando, pode causar um conflito, está desunindo a igreja do Senhor, a preciosidade que é a igreja do Senhor, está trabalhando contrário à igreja do Senhor, né? Então nós precisamos nos posicionarmos, né, a favor da verdade. Então aqui fala, ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente culpado pelo crime. Então a gente tem que falar assim, quando alguém me fala mal de alguém para você, você fala assim, por favor, pare, não preciso saber disso. Será que todo mundo tem essa coragem? Porque às vezes o fulano vai falar, nossa,
É amiguinho, né? Defendendo o amiguinho, a amiguinha. Posicionamento, né? Então, pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas sobre você. Eu já ouvi uma frase assim: quando você está sentado numa roda de fofoca, quando você levanta dali, você é o assunto. Entendeu? Você está na roda ali. Saiu, você passa o seu assunto. Porque quem fala mal de alguém para você, vai falar de você para outra pessoa. Isso é fato, né? E vai virando uma teia, vai virando uma bola de neve, né? Então, são esses criadores de caso. Quantas igrejas, irmãos, já não se dividiram por causa de fofoca? Quantas igrejas, quantos conflitos já não foram gerados por causa de fofoca? Né? Aí a gente não pode julgar aqueles que saíram. Ai, mas saiu por causa de fofoca. Mas foi resolvido o problema? Resolveu? Porque quem que vai querer ficar num ambiente que tem fofoca? Às vezes a gente a igreja faz um trabalho para trazer pessoas para dentro da igreja, e aí, por causa de fofocas de uns e outros, do mesmo jeito que, às vezes, com a velocidade maior, sai do que entra. Porque as pessoas querem vir à igreja para serem acolhidas, né? Porque o mundo está terrível, elas vêm buscar um bálsamo, um aconchego. Aí chega, tem um ambiente de fofoca. Tipo, isso eu já tenho no trabalho, para que eu quero? Apesar de que a gente sabe que a igreja é imperfeita, mas pessoas querem melhorar. Eu não posso, tem pessoas que às vezes criou a fofoca como um vício, é viciado em fofoca, e não tem mudado. É crente velho e que não muda, e aí? Complicado, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. Já estou indo para o final. Tá? Eu vou pular umas coisinhas aqui, vocês sabem, né? Porque a gente pula mesmo, porque eu nem sei que horas são, já dando já minha hora, não tá? Já, né, pastor? Então tá, vamos finalizar então. Nós temos que praticar os métodos de Deus para a solução de conflitos, tá? Como? Em meio a um conflito, nós somos tentados a nos queixar a terceiros, em vez de falar a verdade de maneira amorosa à pessoa que estamos aborrecidos. Então, quando eu tenho um conflito com alguém, eu tenho que chamar aquela pessoa que eu tenho um conflito e resolver com ela, não falar dela para outra. Outra coisa, a conversa em particular é sempre o primeiro passo, e a gente tem que fazer o mais breve possível, porque se a gente não fizer, vai criando uma bola de neve. Outra coisa, apoie seu pastor e os outros líderes, né? Porque nenhum líder é perfeito, nem o pastor é perfeito. Então, quando a gente tiver a oportunidade, a gente tem que apoiá-los, não criticá-los. Se a gente tiver algo contrário, a gente tem que chegar no pastor ou no nosso líder e dizer: olha, eu não concordo com isso, eu penso dessa forma, tal. E aí, ouvir também o que eles têm a dizer, né? Mas a gente precisa resolver, não falar. Finalizando, o que nós devemos fazer? Com que maneira a gente tem que se relacionar com as pessoas que nos servem? Sendo obediente aos nossos pastores, ouvindo o conselho dele, estarmos atentos à condição da vida de vocês que trabalham sob a estrita supervisão de Deus, contribuir para que a liderança dele seja alegre, não penosa, porque tornar as coisas mais difíceis, né? Então, os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar conta sobre a responsabilidade de zelar por cada um de nós aqui. É eles que são os pastores que são a autoridade instituída por Deus. E eles que vão prestar contas ao Senhor lá sobre a igreja, né? Então a gente precisa cooperar e ajudá-los. Então é isso. Finalizando, uma perguntinha. O que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica nesse momento? Você tem protegido a saúde dessa família? Você tem protegido essa igreja? Quando nas conversas de bate-papo, nas rodinhas, quando surge o assunto, essa igreja local, qual tem sido o seu posicionamento? Aqui você faz parte daqui, é a sua família. Você não pode sair falando mal da sua família. Se você falar mal da sua família, você não vai ter um ambiente de harmonia, você não vai conseguir crescer nesse lugar, né? Então, como você tem reagido nas rodinhas de conversa, nos bate-papo? Você tem defendido a sua igreja? Ou você tem sido o primeiro ou a primeira a criticar
a igreja. Então, se você está criticando a igreja, você está criticando a igreja do Senhor, a amada e preciosa igreja do Senhor, e a gente vai prestar contas ao Senhor, né? Então, isso tem que nos causar um certo temor. Como que eu tenho, o que eu tenho feito pela igreja do Senhor? Tenho criticado ou eu tenho buscado ser bênção aqui? Então é isso, nós possamos proteger a nossa igreja, a qual nós fazemos parte.